Caríssimos, aceitem as minhas saudações cordiais com votos fraternais de paz e bem. Vamos dar início a mais um programa Hora da Harmonia, um programa, como sabem, do Centro Integrado de Estudos e Resolução de Conflitos Harmonia. Nunca é demais dizê-lo, o primeiro centro privado de resolução extrajudicial de conflitos criado em Angola. Agradeço então desde já e de coração o carinho de todos os que nos vêm seguindo nesta caminhada de divulgação e promoção dos meios alternativos de resolução de conflitos, no sentido de juntos criarmos uma nova noção e cultura de justiça e participarmos desta forma na redução da litigiosidade social e, consequentemente, na promoção da pacificação social. Hoje, com um grande prazer, uma grande satisfação, vada honra, temos connosco a doutora Marlene Paiva, que é juíza do Tribunal do Trabalho, e o doutor José Mayande, advogado, com os seus escritórios aqui em Luanda. Exato. Sim, senhor. Hoje, por isso, vamos trabalhar num tema de interesse muito grande que tem a ver com a Lei Geral do Trabalho e os conflitos laborais oriundos da relação jurídico-contratual. Por isso, e não só, peço e conto com a vossa atenção, de resto, sempre muito especial, incentivadora. Doutora Marlene Paiva, doutor José Mayande, sejam bem-vindos ao Centro Harmonia e, mais concretamente, ao Hora da Harmonia. Muito obrigado. Muito obrigada, nós é que agradecemos. Eu tenho uma satisfação muito grande porque hoje tenho uma juíza e um advogado. Faltam-nos aqui um procurador. Exato. Dá-me vontade de fazer o papel de procurador, eu até como fui do Ministério Público, gostaria de fazer esse papel. Mas vamos tratar disso numa perspectiva de juíza e uma perspectiva do advogado. Mas se eventualmente houver uma terceira perspectiva, eu acho que os nossos companheiros de viagem vão ficar muito satisfeitos. Doutora, começo por si. O que é que tem a dizer-nos em termos de novidades da Lei Geral do Trabalho que foi aprovada recentemente, embora ainda não esteja em vigor, mas no âmbito do nosso esforço de formação, vale a pena essa antecipação? Sim. Uma vez mais, obrigada pelo convite e pela confiança do Centro. Falar das alterações da nova Lei Geral do Trabalho regozija-nos, porque era uma alteração expectável e desejada pela classe dos aplicadores do direito, pelos os operadores do direito no geral. E por que é que digo isso? Porque essa lei em vigor, a Lei 7/15, é uma lei que gerou muita controvérsia, muita instabilidade das relações jurídico-laborais, criou desânimo na classe dos trabalhadores e aumentou de forma exponencial, assim, num absurdo, a litigância e o número de processos nos tribunais. O que fez com que, se já tínhamos um número muito grande de processos a tramitar e em espera de uma resolução, temos agora um número ainda muito maior. Mas porquê? O que é que acontecia? Primeiro porque esta nova lei geral, que não é nova, a lei atual, a 15... Não, a lei antiga é que a 15 dava lugar... Porquê? Primeiro, porque a entidade empregadora tinha a prerrogativa de celebrar contratos fugindo ao regime regra da anterior lei, da Lei 2, que a regra da duração do contrato era por tempo indeterminado, e esta lei veio consagrar, retirou a regra dos contratos e passou a aceitar a exceção como
como a regra. Então, a entidade empregadora, se fosse uma grande empresa, podia celebrar contratos com trabalhadores por tempo determinado até 5 anos, e uma média, micro e pequena empresa tinha até 10 anos. E o trabalhador, muitas das vezes, ele não entende os conceitos jurídicos. Imaginemos que ele celebrou um contrato com a entidade empregadora por 3 meses. Terminado o tempo do contrato, havia caducidade automática do contrato, terminou o contrato. E ele pensava que foi despedido. Quer dizer, ele não sabia que estava a ser contratado por um tempo determinado. Ele sabia, mas ficava na expectativa de que a empresa ia prorrogar o contrato, ia renovar, mas quem entra para o mercado de trabalho não está à espera que vai 3 meses depois entrar para o desemprego. Está à espera de que essa relação, porque em regra a relação jurídico-laboral ela é para durar no tempo. Claro. Quando nós começamos a trabalhar, não temos esse sentimento de que daqui a um ano vou ser despedido. Não, nós temos esse sentimento e o próprio contrato foi feito para durar. Por isso é que a regra é por tempo. Estabilidade no exatamente, emprego. para dar estabilidade à parte, ao trabalhador. Porque que é que ele quer? Salvaguardar as suas necessidades básicas com o trabalho. A alimentação, a casa, a escola dos filhos. Como é que nós satisfazemos estas necessidades? Por via do trabalho. Então, essa lei, ao dar essa margem das empresas celebrarem contratos muito curtos, aumentou. E não só o nível esse legislador da lei 7/15 fez um escalonamento de médias, grandes, médias, pequenas e microempresas. E na declaração de ilicitude do despedimento, mesmo que o despedimento fosse nulo ou improcedente, as indemnizações e compensações dadas aos trabalhadores não variavam. Se fosse uma grande empresa, 6 salários. Não interessa se for um trabalhador que já trabalhava há mais de 10 anos, ou um que trabalhou 3 meses, ou que trabalhou 1 mês, é estanque. Para as médias empresas, 4 salários e para as micros e pequenas empresas, apenas 2 salários. Então, isso gerou uma revolta, né? Não só na classe dos trabalhadores, mas inúmeras reclamações e descontentamentos, né? E muitas vozes da doutrina, os advogados, os juízes mostraram a sua insatisfação, e esta nova lei que vai entrar agora em vigor veio sanar, inverteu esse quadro. E a regra passou a ser um contrato Voltamos por tempo novamente à regra, ao contrato de trabalho por tempo indeterminado, e a exceção só nos casos específicos que a lei dispõe é que a entidade empregadora poderá contratar por tempo determinado. Qual é o limite temporal? 6 meses, 12, 36 e 60. Mas só nos casos estritamente indicados pela lei. Foi a revogação dessa lei e a aprovação desta nova lei, que está para entrar em vigor, nesse sentido, nesse domínio, foi positivo para o trabalhador. Muito positivo. E foi positivo para a empresa, foi positivo para a economia do país? Pois, lá está. Se falarmos, ela retirou esse escalonamento que fez, essa divisão que fez de grande, micros, médias, micro e pequena, tirou. Em meu entender, não devia tê-lo feito. O que é que se podia fazer? Era em termos do quanto indemnizatório. Porque imaginemos, se nós olharmos agora para as consequências da ilicitude, elas continuam as mesmas, tanto para a nulidade como para a improcedência, sempre como limite de 6. Uma grande empresa tem mais capacidade de pagar 6 salários do que uma micro. Ou, se nós pensarmos, é um valor irrisório, podíamos ter olhado por mínimo de 9 da Lei 2. Na improcedência, a Lei 2 de 2000 era um mínimo de 9. Não sei se o doutor se recorda. A improcedência tinha como limite 9. Nós tínhamos que pensar o quanto, não tanto essa divisão que o legislador fez de grandes, médias, pequenas e micro, mas para o quantum indemnizatório. Doutor Gemayenda, tem a mesma opinião que a nossa meritíssima juíza Marlene
Exato. Primeiro, permita-me agradecer o convite para estar aqui e compartilhar essas Que ideias. já vos disse, nós é que nos sentimos gratos. Indo diretamente para a questão, ou melhor, antes de ir para a questão, eu queria fazer uma nota que parece muito importante em Certo. relação a se a lei está ou não em vigor, porque há muitos cidadãos que pensam que a nova Lei Geral do Trabalho já Já está está em em vigor. vigor. Na verdade, não, não é? A lei não está em vigor. Foi aprovada, efetivamente, cumpriu o procedimento necessário na Assembleia Nacional, recebeu a aprovação final global por parte É verdade. dos deputados. Uhum. Encontra-se, até onde domino, em fase de redação final do texto. Depois desta fase, ela será remetida para o Presidente da República para efeitos de promulgação. Depois de ser promulgada, vai seguir para a imprensa nacional para efeitos de publicação. Depois de ser publicada, nós ainda teremos o período de 90 dias, segundo consta do diploma, nós chamamos de vacatio legis, destinado ao conhecimento da lei, e só depois de terminar esses 90 dias é que nós já teremos a nova Lei Geral do Trabalho em vigor. Até lá, continua a valer a Lei 7, a Lei 715, e é com base nesta lei que todas as relações devem conformar-se. Em relação à... Então, em resumo, Exato. para que os nossos companheiros de viagem saibam, a nova Lei Geral do Trabalho ainda Ainda não não. está em vigor. Ainda não Ainda está Está em em vigor. vigor é a Lei 7/15. 15. Exatamente. Então, qualquer questão... O que significa que, até hoje, Até hoje, a regra a regra é do contrato de contrato trabalho por tempo determinado. determinado. Exato. E em relação à perspectiva econômica, eu queria primeiro fazer a nota de que, em si, as leis não promovem, vamos assim dizer, o desenvolvimento econômico como tal. Elas, efetivamente, podem influenciar, mas não é através de uma lei em si que nós vamos ter um crescimento econômico. É, no âmbito da discussão na altura da Lei 7, uma das perspectivas levantadas era de que a Lei 7 iria impulsionar o desenvolvimento Desenvolvimento econômico. econômico, mas já temos os resultados e infelizmente não é aquilo que se prometia. Em relação à nova Lei Geral do Trabalho, não acredito que ela, no fundo, vai influenciar negativamente em termos econômicos. Ela não deixa de prever a possibilidade de contratação por tempo determinado, continua a existir, só que nós teremos apenas aqueles casos específicos que ela estabelecer. Então, Somente para que, sem querer interromper o seu exato. raciocínio, acha que a Lei Geral do Trabalho não tem um papel positivo no processo de desenvolvimento econômico e social? Certamente tem, mas não Mas é não é o fator o principal. principal. No fundo, Ok. não podemos... Para que as pessoas entendam bem, Exatamente. porque senão Exato. podem algumas pessoas entender que a Lei Geral do Trabalho não é importante e não tem nenhum impacto na... E espero que não tenham esse entendimento. A lei efetivamente é importante, ela tem Impacto. um grande impacto. Ela vai Só por fazer si com que... não- Exato, só por promove. si não Nada vai faz, sim. efetivamente resolver problemas econômicos. Mas, tal como dizia, efetivamente o empregador vai continuar a ter a possibilidade de contratar por tempo determinado, Naqueles só casos que específicos naqueles casos em que a que lei estabelecer, tal como a doutora Marlene já disse. Também é importante referenciar que a nova Lei Geral do Trabalho, diferente... Essa que está para entrar em vigor. Exatamente, que está para entrar em vigor, quando for publicada e cumprir com a sua vacatio legis, ela traz algo que as outras que as anteriores não faziam referência. Por exemplo, ela dá uma ênfase aos direitos de personalidade das partes, não apenas do trabalhador, mas também salvaguarda a questão do empregador. Ou seja, o trabalhador, ao celebrar um contrato de trabalho, ele não aliena a sua dignidade. Ele não fica despido da proteção própria dos direitos fundamentais de um cidadão. E aqui a nova Lei Geral do Trabalho que entrará em vigor,
ela faz um conjunto de referências, um conjunto de limitações em relação ao conteúdo que o empregador poderá ter acesso em relação à vida privada do trabalhador. Por exemplo, ela estabelece um conjunto de limitações quanto ao acesso à informação médica do trabalhador. Nós temos situações em que o trabalhador tem de efetivamente fazer exames médicos de admissão e o empregador recebe os resultados todos discriminados relativos à saúde do trabalhador. Agora, ou seja, teremos uma limitação em relação a isso. O empregador receberá apenas a informação da aptidão do trabalhador em relação à função que ele deve efetivamente desenvolver. O empregador estará limitado em relação à obtenção de informações sobre o estado de gestação da própria trabalhadora. E só poderá solicitar essas informações se estiverem efetivamente relacionadas à atividade que a trabalhadora irá desenvolver. E tem um aspecto... Isso é positivo? É positivo, é muito positivo. Agora, também tem aqui a perspectiva prática. O que é que acontece? E aqui, fazendo uma ligação à probabilidade de conflitos laborais, certamente o trabalhador ganha essa proteção em relação a essas informações sensíveis. Entretanto, o empregador poderá, mesmo assim, em violação da lei, solicitar. E se ele assim agir, entrará num campo de violação. Só que, do ponto de vista prático, aquele candidato que quer efetivamente obter inicialmente, ele para salvaguardar o emprego, para ter acesso ao emprego, poderá ceder muitas vezes a atuação do empregador. E nós caímos num outro campo, se o trabalhador eventualmente não ceder ou o candidato não ceder. A questão é quais são as vias que ele tem para salvaguardar os seus direitos. O empregador solicita uma informação em relação ao estado de gestação da trabalhadora, sendo que se ela não fornecer a informação, ela não poderá ser escolhida e não poderá celebrar o contrato de trabalho. A trabalhadora diz, não, a lei me protege. Entretanto, as vias que ela tem morosas, ou seja, ela quer, eu diria assim, e aqui fazendo fé também ao próprio espaço em que estamos, o trabalhador tem as vias extrajudiciais. Mas antes de irmos, ali para as vias da resolução dos conflitos laborais, eu queria perguntar à meritíssima juíza Marlene, até porque é mulher, gostaria de saber gostaria que me aprofundasse um pouco mais essa análise sobre o facto de o empregador não poder pedir informações médicas sobre o estado de gestação da candidata ao emprego. E gostaria que atentasse no seguinte comentário. Há pessoas que dizem que, tendo em conta o facto da maioria da população ser jovem e do sexo feminino, pode ocorrer que uma candidata a emprego, sabendo que está grávida, mas que não lhe vai ser pedida nenhuma informação, candidata-se a emprego e logo a seguir vem a fase da gestação, tem aquelas licenças todas, etc, etc, e depois dá à luz, tem mais uns tantos dias. Como é que analisa isto, e se possível, na perspectiva da justiça laboral? Eu passei por uma... Já falaremos sobre os meios de resolução do conflito, mas gostaria de ouvir, antes de passarmos para aí, a opinião da meritíssima juíza. A doutrina que entende quanto a essa questão, que a trabalhadora terá o direito a mentir, porque lhe seria coartado o direito dela, pessoal, mas tem direito a mentir ou tem o direito de não dizer, mentir mesmo. Mentir. Pelo menos é o termo que a doutrina tem entendido, é que ela tem o direito a mentir. Mesmo não sendo crime, pode ser moralmente condenável. Não é? Moralmente, mas se ela assim não o fizer, é como o doutor disse, não lhe seria vedado um direito que, à partida, se fosse um homem, não, entraria e ela, como mulher,
Poderíamos falar também da violação do direito à igualdade de oportunidades. Se ela, por ser mulher, tem o direito a ser mãe, e eu quero trabalhar, eu quero trabalhar, quero entrar, não quero deixar de ser mãe porque vou trabalhar. Então, em minha opinião, o legislador andou bem, mas há sempre exceções. Imaginemos naquelas situações em que a trabalhadora vai trabalhar para uma empresa em que entra em contacto com produtos químicos, um setor petrolífero, por isso. Radiografias, em que, se ela estiver grávida, poderá pôr em causa o feto, a sua própria saúde também. Sim, a sua própria saúde. Nessas condições, ou para estes casos, a entidade empregadora tem legitimidade de mandar fazer o teste e que o resultado seja negativo. Mas se for para outras situações em geral, não. Sob pena de violação do princípio da igualdade de oportunidades. Concorda com isso, Duda? Exato. Aqui, se calhar... E aqui é uma questão do princípio da igualdade de género. De oportunidades de acesso ao emprego. Eu diria, sim, a questão do acesso ao emprego, mas também há ali, pelo menos nos casos em que a entidade empregadora tem legitimidade para solicitar essa informação, sim, há ali também a própria proteção da vida da própria trabalhadora casos, e do filho. Neste caso, sim, ali a trabalhadora fica vinculada ao dever de partilhar com a entidade empregadora o seu real estado, sendo que é importante fazer essa referência porque muitos órgãos, muitas instituições hospitalares terão de conformar a sua atuação passando ao empregador apenas a referência da aptidão da trabalhadora. Está apta ou não? Eles não vão poder fazer um relatório detalhado com todos os dados. E o empregador, para efeitos de solicitação dos exames, tem de fundamentar. O empregador tem de fundamentar. Relativamente às chamadas doenças contagiosas, imagine que a mulher ou mesmo o homem sofra de alguma doença contagiosa. Como é que esta ausência do direito de solicitação de informações sobre a sua saúde pode ser tratada em função da defesa dos interesses não só da empresa, mas dos outros trabalhadores? Exato. Eu penso que este aspecto também acaba por estar salvaguardado. Na verdade, quando o empregador solicitar essas informações ao trabalhador dentro do âmbito que a lei permite, ele certamente terá em mente a própria, vamos assim dizer, a própria estabilidade da empresa, que envolve salvaguardar a saúde dos outros trabalhadores. Estamos a falar, por exemplo, de um caso de um trabalhador que tenha tuberculose, por exemplo. Efetivamente, um trabalhador neste estado poderá contaminar os outros e causar um impacto negativo na própria empresa. O empregador apenas tem de ter em mente que nos casos em que ele solicitar algum exame médico, ele deve fundamentar as razões de solicitação. E aí o trabalhador é obrigado a apresentar. Exatamente. E, devidamente fundamentado, o trabalhador fará os testes. E a entidade hospitalar, a instituição em que o trabalhador fizer os testes, vai apenas comunicar se ele está apto ou não para aquela função, atendendo os fundamentos que o empregador apresentou. E neste caso, ainda ao encontro daquilo que disse o doutor, imaginemos o caso do trabalhador que tenha tuberculose, necessariamente tem que vir não apto. Imaginemos que venha apto. De quem será a responsabilidade? Aí vamos... Porque nós temos uma sociedade que, infelizmente, nós compramos tudo. Tudo está à venda. Exatamente. Tudo está à venda. Então, há o desespero. Todo mundo quer trabalhar. Paga para obter. Paga para obter. Então, aí vem outras consequências. Né? Quem será responsabilizado? E aí vem a maravilha do direito. Sim. Daí teremos certamente de buscar as conexões Exato. com outros ramos para responsabilizar a entidade. Pelos vistos, os meus dois
visitantes e companheiros de viagem estão satisfeitos com a nova Lei Geral do Trabalho. A nova, quer dizer, Sim, Acho sim. que vai entrar em que vigor. vai entrar Até em certo vigor. ponto ela reúne alguns consensos, não está isenta de críticas, Críticas, Exato. como não tudo na vida. não está isenta, Como tudo. mas eu diria que na medida do possível É melhor que a bem lei, melhor é melhor do que a que lei que está a lei que está em vigor. em Bem vigor. melhor. Bem Mas melhor. estava a falar então dos conflitos laborais e a forma De da sua resolução. solução, Exato. resolução. Exato, nós continuamos, apesar desta revolução em relação às matérias laborais, quer em relação à nova Lei Geral do Trabalho, bem como o Código de Processo de Trabalho, que já foram aprovados pela Assembleia Nacional Já, e sim. aguardam apenas a promulgação e publicação. Nós não tivemos grandes avanços do ponto de vista de substância em relação à resolução de conflitos laborais. Ok. Eu já explico. Nós continuamos a ter as mesmas vias extrajudiciais e também a via judicial para a resolução de conflitos. Mas só essas Entretanto, vias. exato. A Entretanto, via judicial ou a via Exato. extrajudicial? Entretanto, o que me parece preocupante está na resolução em si do problema. Hoje o trabalhador, e mesmo depois da aprovação e depois da nova lei. publicação e entrada em vigor, o trabalhador continuará a registrar o mesmo tempo de espera para a resolução dos seus problemas laborais. Por quê? Porque Mas isto se optar pela via judicial. sim, em princípio sim. Em princípio sim. Hoje a via mais rápida para a resolução de conflitos é certamente a extrajudicial, através da mediação ou da conciliação, porque a arbitragem, infelizmente, nós não temos registrado grandes situações do género. Mas não por causa Não- da arbitragem em si. Exatamente, Deve ser por não, razões subjetivas. exatamente, Subjetivas. não tem muito a ver com o método em si, Não tem. a ver. O método lá está regulado. Então o que é que se passa? Entretanto, há aqui e até podemos entrar em relação à própria socialização das partes da relação laboral. Quanto mais conhecerem esses métodos, certamente poderão optar por eles. Agora, o que se passa é que nós temos uma mediação que é da competência da Inspeção-Geral do Trabalho, que até certo ponto é rápida, a conciliação também é rápida, mas na maior parte das vezes o assunto não termina aí. Não há um acordo. Não há. Por Por quê? várias razões, Por não é? Muitas das vezes a empresa já tem uma decisão firme Firme. e mantém apenas aquela postura porque sabe que essas fases são em alguns Meramente casos, burocráticas. meramente formais. Elas vão para lá, comparecem, mas mantêm a posição. Por outro lado, às vezes o próprio trabalhador, aconselhado por algum advogado ou outra pessoa, entende que tem mais direitos do que aqueles que a própria lei lhe confere. Doutor, E aí. desculpa, Exato. porque eu preciso de ouvir aqui a opinião da nossa meritíssima juíza. É verdade que o que se passa na mediação e conciliação judicial. Ou seja, nós temos, para que aqueles que nos acompanham possam entender, nós temos, como sempre, duas vias possíveis. A via judicial e a via extrajudicial. A via judicial, ou seja, através dos tribunais estatais, Certo. que têm a mediação através da Inspeção-Geral do Trabalho e a conciliação através do Ministério Público. São essas as causas que levam, de facto, a que, apesar de céleres, não terem eficácia. Bem, Como esta, diz o doutor José Maiande. a lei Diga-nos da sua atual, experiência. Se calhar fazendo apenas, não que não tenham eficácia, mas Não, dificilmente se chega a um acordo. Não. Era isso que eu queria dizer.
temos Porque as registrado empresas já vão com as acordos, suas, mas os empregadores vão com a sua posição firme, casa, e normalmente não chegam a acordo. Eu queria ouvir a opinião aqui da nossa querida juíza. O que nós temos que ter presente é que a lei atual, a lei 7, a que está em vigor, ela prevê que o conflito, antes que passe para a fase judicial, ele seja precedido obrigatoriamente. Nós atualmente temos uma precedência obrigatória a que o trabalhador recorra à mediação, que é feita pela inspeção, à conciliação, que é presidida pelo Ministério Público, ou à arbitragem. Como já disse bem o Dr. Mayandi, por exemplo, nunca vi. Não conheço um caso de arbitragem. A motivação que se ouve é que os custos ficam todos a cargo da entidade empregadora. Mas essa fundamentação para mim não colhe, porque na fase judicial só a empresa é que paga. Já vamos aos custos, mas eu queria que concluísse esse ponto da mediação através da Inspeção-Geral do Trabalho e da conciliação. Por que razão é que dificilmente se chega a um acordo? Eu gostaria também que me fosse respondida essa questão, porque nós sabemos, e acho que é do conhecimento geral, que os tribunais estão abarrotados de processos e há uma morosidade tremenda. Para nós termos ideia... Quer dizer, mesmo sendo um procedimento em si célere, o processo acaba sendo moroso. Não, pela mediação e por causa do volume dos processos. Não, é assim, a mediação, a conciliação tem ajudado. Mesmo que não se resolvam todos os processos, que não se vai chegar a acordo, mas o Ministério Público tem feito estatísticas. Ainda se fazem muitos acordos, mas a demanda é muito grande, doutor. Fazem-se acordos. Fazem-se muitos acordos, mas a demanda é muito grande. E então, há muita litigiosidade. Muita litigiosidade. Mesmo com o crivo que se faz com a precedência obrigatória, o número de processos que ainda vai a juízo é grande. Agora imaginemos que a perspectiva do Código do Processo de Trabalho que vai entrar em vigor é que a precedência seja alternativa ou facultativa. Se nós, com uma precedência obrigatória, em que os processos não podem entrar para a sala de trabalho sem passar pela mediação ou conciliação ou arbitragem, já temos um acúmulo assoberbado de processos. Só para terem uma ideia, nós não devemos ter, por juiz, menos de 1000 processos. Estou a dizer o mínimo. 1000? 1000, menos, não temos. 1000 a tramitarem. Isso foi o último número que fizemos das contagens, falo da minha secção. E há mais. Podemos ter juízes com 2500 processos. E todas as semanas há distribuição de processos. Todas as semanas há distribuição de processos. Eu não consigo perceber. Ainda hoje vi um acórdão do Tribunal Constitucional que não considerou inconstitucional a precedência obrigatória. Eu sou dessa corrente que não considero inconstitucional que se faça uma precedência obrigatória. Eu ia perguntar-lhe isso. Porque eu acho que o que nós queremos não é discussões doutrinárias, nós queremos eficácia e queremos resolução, porque o fim último do direito é a realização da justiça e que ela seja feita da forma mais célere possível. Claro. O que é que me interessa? Eu, na jurisdição laboral, eu tenho que atender ao pagamento de salários em dívida do trabalhador e esse salário vai a salvaguardar as necessidades da sua satisfação da vida humana, não é? Das necessidades básicas. Eu não posso dar salários daqui a 10 anos. Eu não posso. Como é que fica a situação dessa família? Mais. Vou falar 10. Eu não posso dar salários, mas se o processo chegar logo a acordo, e concordo com a posição do Dr. Mayandi quando diz que há muitas vozes que vão contra e aliciam muitas vezes os trabalhadores, que os cálculos não estão bem feitos, que se calhar no tribunal vai conseguir, mas a lei é só uma. Claro. Aquilo que é apresentado como proposta no Ministério Público, o Ministério Público são magistrados capazes, com domínio do direito, capazes de darem a resposta legal. Doutora,
Eu quero fazer uma pergunta e dirijo aos dois. Diante deste quadro lastimável que apresentou, Uhum. em que um juiz tem 1000 processos ou mais do que 1000 Muito processos, mais. que os processos judiciais levam mais de 10 anos a serem, com todas as suas consequências negativas. Aliás, nós temos aqui como lema do Centro Harmonia que ganhar ou perder tarde e a horas mais significa não ganhar ou perder muito mais. Tem uma coisa, apesar disso, por que razão é que se nota uma maior preferência dos trabalhadores, dos litigantes nos processos de conflitos laborais, pela opção pela via judicial? Por quê? Se calhar devíamos fazer um trabalho de maior divulgação, maior consciencialização dos centros, dos meios dos alternativos de meios, conflitos e dos dos centros centros que de resolução de existem, conflitos. porque muita gente que se calhar não conhece. Provavelmente. Maior consciencialização das pessoas, de que nos centros, os operadores dos centros são pessoas formadas, capacitadas e que os acordos nunca vão ferir, nunca vão fora daquilo que são os parâmetros legais. É mesmo uma questão de consciência social. Mas digo uma coisa, e esta preferência pelos meios, pelo menos em termos estatísticos, é o que nós temos. Sim. Em termos de mediação e conciliação e arbitragem, praticamente nem se fala no domínio laboral. Essa preferência parte mais das partes em litígio, designadamente os trabalhadores, ou tem a ver também com os advogados que as assistem? E já que fala dos advogados, dirige-me assim como advogado para dizer-nos com verdade. Exato. Se são as partes que dizem, não, eu quero a via judicial, vou ao tribunal, etc, etc. Ou são os advogados que, por razões que só os advogados sabem... Exato. Primeiro, é importante referir que realmente a maior parte dos conflitos laborais, são iniciados pelos trabalhadores. E os trabalhadores, na sua maior parte também, ao iniciarem um conflito laboral, recorrem ao advogado. E, infelizmente, alguns advogados têm por... Alguns poucos ou muitos? Não temos aqui os dados estatísticos precisos. Uma boa parte, digamos. Uma boa parte, infelizmente, têm em mente que os processos devem ser resolvidos no tribunal. E essa situação é mais preocupante quando estes mesmos advogados atiçam o trabalhador direitos que eles nem sequer têm. Muitas das vezes tem a ver com a própria competência técnica do trabalhador, do advogado. Sim. Ele vê mais coisas em função da competência técnica que tem, que muitas vezes não existem. Outras vezes tem a ver com a intenção de talvez obter algum ganho adicional. Talvez. Que ganho que o advogado... Exato. Que ganhos é que o advogado teria? E aqui... optando pela via judicial... Exato. E que não teria pela via extrajudicial, por exemplo, aqui no Centro Harmonia. Qual seria o ganho? Exato. Aqui é importante ter aqui alguma cautela, algum cuidado, mas o que nós podemos falar é que alguns advogados, e tendencialmente a fase extrajudicial é vamos assim, menos dispendiosa do que a fase judicial. Então, quando o processo tramita para a fase judicial, tendencialmente o advogado receberá mais honorários. Será verdade isto? A prática tem demonstrado isso, que os processos em fase judicial costumam ser mais caros do que em fase extrajudicial. Está dizendo o contrário. Não, do ponto de vista, ou seja, olhando para a perspectiva do advogado. Sim. O advogado, em regra, cobra mais para a fase judicial do que para a fase extrajudicial. Isto costuma ser assim. Mas eu queria ressalvar aqui... Ressalvar não. Mas não é verdade. Eu diria que na maior parte das vezes é. Na maior parte das vezes é. A fase judicial em si exige mais do advogado.
e muitas das vezes, sim, o advogado Mas acaba repara, por doutor, cobrar mais. Sim. deixe-me. Não estaria a puxar a brasa para a sardinha aqui do Centro Harmonia, não, não, não. Mas quero analisar Uhum. objetivamente. Qual é que é mais vantajoso para o advogado em termos de honorários? É ter um processo judicial que dure 10 anos ou ter vários processos nos centros Uhum. no Centro de Resolução Social de Conflitos, porque os prazos são mais curtos, ele acaba com processos, tem outro, tem outro. Qual é Isso. que é mais vantajoso? Esta é a parte da divulgação dos centros que a doutora Marlene falou e muito bem. É muito importante que exista esta massificação da Pois. informação de que os centros estão aí para resolver esses problemas. Depois, Pode ter menos uhum, honorários, sim, mas uhum. os processos são mais rápidos e ele tem a chance de ter N Exato. processos. Nós chamamos às vezes de escala, não É é? um ganho em Exato. escala. Mas aqui tem um outro ponto, e era muito importante, mas pelo menos não consta. Entendo também que nós, o próprio Estado, através de mecanismos próprios, ou como a própria criação de leis, poderia tornar, e já tenho defendido isso há muito tempo, tornar obrigatória a arbitragem Uhum. caso o trabalhador opte por esta via. E eu falo isso porque na mesma senda que a doutora Marlene Tornar avançou, obrigatória a arbitragem. caso o trabalhador opte por Opto esta pela via. arbitragem. Por quê? Por quê? Porque nós temos hoje, está a olho nu, o problema excessivo da morosidade. Sim, Eu digo isso que os tribunais estão saturados, não. estão extremamente saturados, já não há espaço para mais nada. E então é importante nós encontrarmos outras vias de resolução. Exatamente. E aqui Como nós. forma até de darmos corpo ao princípio do acesso ao direito e tutela Exato. jurisdicional efetiva, que está previsto na Uhum. Constituição, Exatamente. artigo 29. E aqui, por exemplo, eu falo sempre do caso dos advogados. Nós temos mais advogados do que as duas magistraturas juntas. Em termos de advogados, nós temos mais de 5.000 Normal advogados. ou não? É anormal. É anormal. Porque, Exato. por isso é A que distância é temos... enorme. Desculpa, É enorme. doutor. Por isso Exato. é que há tanta morosidade. Porque o número de processos é muito grande e o número de magistrados é ínfimo. É muito Por exemplo, reduzido. já lhe sim, volto sim, a à palavra, vontade. doutor. Imaginemos, nós somos na sala de trabalho 3 secções. Por cada secção temos atualmente uma média de 6 juízes. Se cada juiz tem para aí 1000 e tal processos, faça a conta, doutor. Só temos Depois o juiz também 6 adoece, não é? juízes, sim. Adoece. E há senhoras, têm licença de maternidade. A qualidade das A- sentenças também já não é a mesma. O número, a rapidez com que temos que decidir, porque temos um número de cifras para apresentar. Então, as condições do tribunal, doutor, nós não temos condições de andar por um cartório, nós não conseguimos São fazer. muitos processos. São a minha secção, que eu vou falar da minha secção, é um espaço exíguo, facilmente se perde-se lá os processos. Se uma letra pousa um processo numa outra letra, acabou, doutor. Porque depois mistura-se, é uma confusão, doutor. Quer dizer, a própria juíza Marrene, de se desmanhar no meio daqueles processos, é capaz de passar despercebido. Completamente. Por acaso, eu queria apenas terminar Desculpa aquela ter-me perspectiva de olharmos para Para a arbitragem como obrigatória. Quando Tínhamos diz essa arbitra- oportunidade. quando diz Exato. arbitragem, quer dizer a mediação e a arbitragem ou especificamente a arbitragem? Especificamente a arbitragem, Por quê? eu explico porquê. Quero Primeiro, porque do ponto de vista laboral, nós temos um órgão que é a Inspeção Geral do Trabalho, que é competente pela mediação Sim. e a conciliação, O Ministério Público. o Ministério Público. Estamos a falar do Ministério Público, os magistrados do Ministério Público, que em si também já estão num número reduzido. Reduzido. A Inspeção Geral do Trabalho também vai alegando poucas condições. E nós temos a outra via, que é a arbitragem, e é por isso que eu fazia a ligação ao número de advogados. Que é supremo. Nós teríamos muitos advogados a servirem de árbitros nos Claro. conflitos laborais. Isso é verdade. E nós teríamos uma redução drástica com esta adoção.
Agora, certamente terão colegas a defender que isso feriria princípios próprios dos meios alternativos de resolução de conflitos. Entretanto, no nosso caso, no caso de Angola, a morosidade é um aspecto que ultrapassa as questões doutrinais. Entendemos que nós precisamos de soluções específicas, urgentes, Para o nosso caso para específico. exatamente, e nós podemos olhar aquilo que já funciona. Esta é uma via. Outra via também poderia ser conferir mais poderes ao Ministério Público em relação à conciliação. Existem situações em que está patente o problema. A nulidade do processo disciplinar, por exemplo. Mas a entidade empregadora sabe que falhou, mas como entende que, como já domina o sistema e sabe que é moroso, vai simplesmente negar, porque dentro de mais 4 ou 5 meses o trabalhador vai desistir e vem para fechar um acordo. E então nós olhamos isso e nós já tivemos um quadro. E aqui vamos falar das comissões laborais que já vigoraram em Angola. E eram pessoas que nem sequer eram formadas em direito. E nós hoje temos vários quadros formados em direito. E então tem um conjunto de soluções que nós podemos adotar para reduzir drasticamente a morosidade, porque, tal como a doutora Marlene disse, o trabalhador tem um conflito, ele vai para o tribunal, ele precisa de salário para viver. O processo vai demorar 10 anos. Com que salário ele vai viver? E certamente, ele, ao perceber a morosidade e ao ficar frustrado com o sistema judicial, possivelmente achará atrativa a ideia de justiça privada. E é um risco que, infelizmente, corremos com o prolongar desta situação. Eu queria aproveitar a oportunidade para perguntar à doutora Marlene, em função desta posição do doutor José Mayanda, que, em seu entender, modesto, mas fundamentado, de que a arbitragem deveria ser obrigatória. Mas há um problema, pelo menos o que se diz, os custos elevados, mais elevados do que o meio judicial, da arbitragem, concretamente. O que é que nos diz sobre essa questão? É verdade ou não? Eu acho que é uma falsa questão, porque na fase judicial e mesmo na fase pré-judicial... Então os meios extrajudiciais não são mais caros do que a... Não é essa a vertente. Não é? O que nós devemos entender é que, na jurisdição laboral, o trabalhador, por já estar desempregado, está desprovido do seu salário. Ele não paga custas, não paga preparos. Por isso é que existe, nesta lei que está em vigor, o princípio do ius postulante. Ele nem sequer é obrigado a constituir mandatário, mas ele faz, por falta de conhecimento da lei. Ele não sabe que ele sozinho pode ir, e mesmo na secretaria pode-se redigir o requerimento, ditado. Isso não acontece, infelizmente. Mas na nossa secretaria funciona. Funciona. Informação. Ele já está desprovido de salário, mas vai consultar um advogado. No processo, na fase pré-judicial da conciliação, da mediação, ele não paga nada. Eu não sei na inspeção. Não a empresa paga alguma coisa na inspeção. Ao CREO, mas na conciliação que corre no tribunal, ele paga as custas da fase pré-judicial. Sim, o processo vai à conta. Não, a empresa. Sim, a empresa. A empresa é que paga. Vai para a fase judicial e depois eu fico a pensar. O trabalhador que está desprovido do seu salário vai constituir mandatário. Tem que pagar advogado. Tem que pagar ao advogado. Mas ele não paga custas. Custe o que custar. Ele não paga custas processuais, não paga preparos, não paga nada. Mas a empresa vai pagar. Não só vai pagar as custas, vai pagar os preparos, mas vai pagar também os honorários. Do advogado. E as empresas, como têm maior capacidade financeira, vão procurar os melhores, em regra. Claro. E são... Não sei, não posso falar deles, mas acho que são honorários altos. Sim, são então, essa tese do Dr. Mayandi
que concordo com ela, porque eu sou a favor mesmo que se desafogue o tribunal por via dos mecanismos extrajudiciais de conflito. Por isso é que eu São mais defendo vantajosos. muito mais. Muito mais. Por isso, muito eu mais. sou juíza Inclusivamente e nessa vivo na matéria de pele, custos. e vivo na pele o volume exacerbado de processos que nós temos e não conseguimos conferir dignidade. E nós queríamos... Não, até porque, doutora, há uma falsa ideia, ou pelo menos essa ideia não é totalmente certa. Porque nem todos os trabalhadores são carentes de recursos financeiros. Por Mas exemplo, um doutor, responsável, mas- um diretor, um administrador de uma empresa tem capacidade mas para... deixa-me lhe dizer, imaginemos, em 100 processos, 1 ou 2 é que são, porque não temos tanta litigância de trabalhadores de alto nível, de cargos de alto Então, nível. agora uma provocação para o advogado. Que tal se, optando pela via extrajudicial, os trabalhadores que não tenham recursos financeiros suficientes possam contar com o patrocínio judiciário da Ordem dos Advogados, Exato. por exemplo? Nós podem. temos uma resposta que até é podem. legal. Legal. E eu estava para apresentar esta via até como uma das soluções para os custos. Nós temos Pois. o Instituto da Assistência Judiciária. Exatamente. E existem vários cidadãos que já recorrem, têm sim. sido assistidos gratuitamente Sim. por advogados em vários litígios. Certo? Nós temos sim uma tabela de honorários, mas o Estado O Estado. arca com os os custos custos. destes processos. E é aqui onde eu também proponho a inclusão dos custos da arbitragem, caso ela seja obrigatória. Exatamente. Ou seja, E também, tornar Exato. esses meios extrajudiciais obrigatórios, entre aspas, por todas as razões que apontou a doutora Marlene, mas suprindo a ausência de Exato. recursos financeiros, eventualmente, dos trabalhadores, com a assistência judiciária. Exatamente. porque na fase judicial, o trabalhador pode requerer assistência do Ministério Público e pode solicitar o patrocínio do Ministério Público, a custo zero. Então, quem fica com o ónus de arcar com as despesas processuais são as empresas. Exato. E se podem pagar a fase judicial, também Sim. Podem deviam pagar estar capacitadas. a extrajudicial. E não se entende, eu realmente não posso falar pelas empresas, não Sim. posso falar pelos trabalhadores, mas não se consegue perceber por que é que não se aproveita estes mecanismos, por que é que não se aproveita as fases de precedência e por que é que o legislador optou por meras questões doutrinais, tirar a obrigatoriedade e passar a ser uma forma Não, sabe que há facultativa. muita gente defendendo que isso é anticonstitucional. Mas Sim. o próprio Tribunal Constitucional já por 2 vezes saíram acórdãos e declarando que a norma não é Sim, inconstitucional. é verdade. E aqui Eu subscrevo essa vossa teoria. Não pelo facto de ser promotor do Centro de Resolução Extrajudicial de Conflito de Exato. Harmonia, mas, objetivamente, eu acho que os meios extrajudiciais de resolução de conflitos só apresentam vantagens. só temos vantagem. Todas elas são mais céleres, são mais eficazes em termos de resultados enquanto pacificação social e, pelos vistos, não são mais onerosos do que a via judicial. Não são. Sim, E para aqueles exato. casos, nitidamente, em que o trabalhador não tenha recursos financeiros, recorrer à assistência Assistência judiciária, designadamente à Ordem dos Advogados, Concordo etc. plenamente. É que nós já temos todas as soluções apontadas. Mas então o que é que falta? Isso me faz lembrar A uma... doutora no início diz, quer dizer, o que é que falta? Exato. Eu me que lembro, falta? isso me faz lembrar permita-me rapidamente contar essa experiência. Estava no auditório de uma entrevista que estava a ser feita ao PCA do INSS e eu fiz a mesma questão. Ele estava a partilhar um conjunto de ideias que eram muito revolucionárias e boas para alguém que estava dentro da administração pública. E eu disse, nós já temos pessoas com este nível de pensamento avançado.
e até em posições de decisão. E eu questionava o que é que falta. O que é que falta? E- No seu e- entender, o que é que falta? eu preferia reproduzir a resposta Qual foi? que o PCA do INSS havia dado. Ele dizia, ele entendia que falta transição geracional. Ele entendia que calhar. é importante, por exemplo, quando nós falamos do uso de novas tecnologias. Uhum. Nós temos muitas vezes resistência ao uso de novas tecnologias. Sim. Olhamos aqui o caso do Harmonia. Através dessa plataforma, nós vamos chegar à casa de inúmeros angolanos. E não só, fora do país. Exatamente. Uso de novas tecnologias. Nós tivemos a pandemia. Muitas audiências não foram realizadas quando nós tínhamos meios acessíveis para a realização de uma audiência virtual. Nós aqui fazemos. Exato. Nós fazemos entrevistas, audiências presencialmente e online, chamado Online Dispute Resolution, ODR. Então nós já temos todos esses elementos. Eu creio, porque estamos a caminhar para o final. Infelizmente, Ficou muita coisa por dizer. Eu creio que temos que concordar convosco e principalmente aí com a doutora Marlene quando diz que precisamos de divulgar mais os meios alternativos de resolução de conflitos, a sua eficácia, porque muita gente não acredita. Vou lhe contar também um episódio. Exato. Uma pessoa amiga, formada em Direito, quando eu lhe falei do Centro Harmonia, que é um centro de resolução extrajudicial de conflitos, que resolvemos através da mediação, da conciliação, da arbitragem, com tribunais arbitrais, disse-me, ó Semedo, mas esses vossos tribunais lá no Centro Harmonia, é coisa séria. É coisa para ser levada a sério. Quer dizer, é uma pessoa que não sabe, afinal, que a sentença arbitral, que o acordo Exato. de mediação e de conciliação tem eficácia jurídica como as decisões judiciais. Exato. E tem força de título executivo. Mas, portanto, para além da divulgação, eu creio que falta mais uma coisa. Pela resposta que me deu relativamente aos advogados. Precisamos de formar pessoas. Precisamos de formar, divulgar e formar. Aliás, este é um dos objetivos, um dos pilares do nosso Centro Harmonia. Divulgar os meios alternativos de resolução de conflitos, formar pessoas neste domínio. E, para além da realização concreta de processos de mediação, conciliação e de arbitragem. Precisamos de uma... Como é que disse? Revolução Transição geracional. Uma transição. Eu concordo. Concordo Transição geracional. com... Que é um outro tipo de pensamento. Exatamente. Como Novas dizemos mentalidades. nós, uma nova noção e cultura de justiça, de que a justiça não existe somente nos tribunais. O problema é que as pessoas estão imbuídas dessa ideia e as pessoas que podiam dar uma resposta mais assertiva, que são aquelas em que o trabalhador se dirige pela primeira vez, que são os advogados, têm que ter a mente, doutor, tem que ter a mente aberta para esses caminhos. Se o advogado não tiver, vai levar o processo para o juiz. Interessante é que nós temos aqui no âmbito do nosso programa de formação, uma formação em meios alternativos de resolução de conflitos, dirigido especificamente para advogados. E atrevemos-nos a apresentar também esta proposta aos magistrados. Não sei como é que eles vão tomar esta proposta, doutor. O que é que acha? Um juiz, no fundo, também é um mediador e um conciliador. Eu, nas minhas audiências, Exatamente. o próprio legislador me dá a faculdade de, em qualquer fase do processo, se eu sentir que as partes elas estão a tender para um acordo, eu estou rapidamente eu faço audiência. Mas acha que todos os juízes estão preparados para fazer esse porque ato de mediação? Eu falo na veste de juíza. Acha que os inspetores da Inspeção-Geral do Trabalho estão preparados para isso? Sim, porque... Aqui entra um outro ponto que é a qualidade da mediação e da conciliação. Temos tido resultados, às vezes bons, mas se efetivamente estivessem melhor preparados, por isso é que eu estava a dizer eles certamente seriam melhores, os resultados seriam melhores, certamente. Por isso é que eu estava a dizer que
na fase da audiência preparatória, na fase da audiência de julgamento, se as partes mostrarem vontade e eu própria tiver a percepção de que as partes estão ali a hesitar se vão... Mas é preciso saber desempenhar esse papel. Exatamente. Se me permite um ponto Rápido mesmo. fim, infelizmente. Falando dessa questão da preparação, já tive uma audiência de conciliação em que a magistrada... Foi literalmente assim. Chegamos... Digo o pecado e não o pecador. Não direi o nome. E foi literalmente assim. Ele ouviu o que nós tínhamos a dizer, ouviu o outro lado, disse: ok, não há acordo, o processo vai seguir para a outra fase. Meu Deus. Foi literalmente não assim. tentou encontrar ali uma... Não tentou. Eu pelo menos, eu falo por mim, eu tento. Eu aproximo. Nós conhecemos eu estou ali e depois a pessoa vê que o processo não tem pernas para andar. A empresa perdeu, o processo não está ganho. Eu digo, mas por que vão levar o processo? Exato. Eu não entendo, sinceramente não tenho respostas. Nem sempre advogado. Senhor, estamos a caminhar mesmo para o final. Realmente passou rápido. Passou muito rápido, ficamos com muita coisa por dizer. Com muita pena. Isto é muito bom. Isto é muito bom, porque é onde voltar aqui. Okay. Fica aqui feito o compromisso. Mas vamos dar 1 minuto, 1 minuto e meio para cada um, para que eventualmente deixe as suas últimas considerações aqui. As minhas últimas considerações é desejar boas-vindas à nova lei que vai entrar em vigor. Na parte em que foram feitas as alterações que se almejavam, em tornar a duração do contrato por tempo indeterminado como regra. As indemnizações e as compensações já não estão nos moldes da anterior lei, já vão mais ao encontro daquilo que são as expectativas dos trabalhadores. E dizer que vamos ver, né? Porque é com a aplicabilidade da lei, com a continuidade que se vê se ela torna-se eficaz e se vai realmente corresponder às expectativas que foram sobre si depositadas. Exato. Do meu lado, encorajar o Centro Harmonia a continuar neste caminho, porque penso que mais pessoas vão conhecendo estes meios de resolução alternativos de conflitos e assim não irem diretamente ao tribunal. Também fazer a nota de que os problemas que hoje o sistema de justiça tem não serão resolvidos com retóricas jurídicas. Exato. As soluções já existem, precisam apenas de ser executadas, e eu penso que é um grande contributo que o Centro Harmonia tem dado, e esperamos que quem efetivamente estiver em posição de decisão acompanhe e consiga daqui extrair boas ideias. Muito obrigado pelas vossas palavras e principalmente pela vossa presença, muito agradável. O tempo é relativamente curto, mas fica então aqui o compromisso de voltarmos. Certamente. Nós agradecemos. Esta equipa tem que voltar. A equipa que ganha não se muda. Exato. Obrigada pela amabilidade. Exato. Caríssimos, chegamos ao fim de mais um nosso e vosso programa, Hora da Harmonia. Agradeço a Bimo Corder, coração, a participação honrosa da doutora Marlene, juíza do Tribunal do Trabalho, ao doutor José Maiande, advogado, bem como a vossa presença, que, repito, muito especial e incentivadora. Espero que vos tenha sido muito útil e agradável e temos então marcado mais um encontro para o novo programa. Recebam todos um abraço meu forte e amigo e até a próxima. Muito obrigado.